Olá, bem-vindos ao último vídeo da série E Quando Nós Somos. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o povo de Israel. Isso, nós iremos falar sobre Êxodo 1. Êxodo 1 relata a história de um rei que ele se levanta logo após a morte de José. Só que esse rei ele não sabe nada sobre a história de José, ele não sabe nada sobre o Deus de Israel, que é o nosso Deus. Só que o povo de Israel, ele cresce de forma numerosa e isso assusta esse rei. Então o que ele faz? Dá bastante trabalho para esse povo para que eles não gerem mais. E isso aí nos chamou muita atenção, porque é o que acontece diariamente comigo, com você, na nossa sociedade, né? Tem acontecido bastante. A carga de trabalho, os afazeres têm sido tão grandes que o principal nós estamos deixando de fazer, que é gerar. Então dá para perceber como essa correria exacerbada, como esse corre-corre desesperado, esse não tem um tempo para nada, é uma estratégia que o inimigo tem para nossa vida? Não tô colocando toda a culpa nele, mas tô falando que ele se aproveita dessa sua falta de tempo excessiva. Então, cada vez a gente está vivendo numa era que a gente precisa ter. Então, para precisar ter, a gente tem que fazer o quê? Trabalhar, produzir. Tanto que quando a gente às vezes se pega tendo um lazer, fica assim, sentindo mal. A mente não para, né? Aquele momento que eu tô ali de lazer, eu poderia estar fazendo isso, fazendo aquilo, e aí você não percebe que você não tá gerando mais nada para a obra de Deus. Quanto tempo que você não gera mais frutos para o reino? Quantas pessoas você tem falado de Cristo? Os devocionais do dia a dia, onde estão agora? Ah, depois eu faço. Ah, depois eu vejo. Quantos cultos você tem frequentado? Ah, estou tão cansada. Aí usa aquela frase que Deus conhece o meu coração. Cuidado, porque você está virando escravo e não está nem percebendo. Isso, só que graças a Deus, né? Deus é tão misericordioso que ele levanta um libertador. Esse libertador é Moisés. Nos capítulos posteriores, a gente começa a ver que Moisés ele é chamado para resgatar esse povo e tirar esse povo dessa terrível escravidão. E a Bíblia ela usa essa palavra, porque eles estavam debaixo de uma terrível escravidão. E quando ele via que o povo estava crescendo, e ainda mais quando Moisés foi até Faraó falando que queria levar esse povo para o deserto para poder adorá-lo, ele fez o que? Não, então vou triplicar o serviço dele. Antigamente eles faziam tijolos e ele começou a falar, não, agora eles vão ter que catar a palha e fazer o tijolo também, mas no tempo que eu determinar. Então assim, o povo ele começou a ficar muito incrédulo, porque eles tinham uma promessa de libertação, Deus estava falando, só que o peso, aquela carga aumentou. Então eles pensaram, caramba, é isso mesmo que Deus quer de mim? É isso mesmo que Deus quer fazer com a gente? E isso acontece muito com a gente, porque Deus fala com a gente, Deus chama a gente para algo maior. O nosso dia a dia, o cenário atual faz com que a gente fique incrédulo, né? Porque são tantas coisas que a gente passa, são tantos traumas que a gente carrega. Então o que acontece? Faz com que a gente olhe para o cenário atual e ache que aquilo dali vai ser eterno. Então a gente consegue compreender o que o povo está sentindo. Eles estão tanto tempo sendo escravizados e quando vem a real liberdade, eles acham que as coisas vão, né, mudar, só que não muda a princípio. Vem a incredulidade deles, vem o coração endurecido de Faraó, vem até a incredulidade da parte de Moisés também, por achar, será que eu realmente sou o real libertador desse povo? Então a gente se vê muito dentro desse cenário, né? E aí você absorve essa identidade. Essa identidade que eu sou um escravo e aquela coisa de... aquela famosa síndrome que todo mundo fala de Gabriela. Eu cresci assim, eu vivi assim e vou morrer assim. Só que Cristo jamais quer que você tenha uma vida de sofrimento, uma vida de escravidão, uma vida onde você só conhece o que é dor, o que é trevas, o que é sofrimento. Ele tem uma vida de alegria, uma vida com abundância para você. E nós podemos ver logo no capítulo 6, na parte que Deus promete livrar os israelitas, diz que Deus ele ouviu o choro, ele ouviu o grito de socorro desse povo que estava sendo escravizado. E não é diferente nem comigo e nem com você. Aí fala que ele ouviu o choro dos filhos de Israel
E ele se lembrou da aliança que tinha feito aos antepassados. Não que ele tivesse se esquecido do que ele prometeu, mas é que o momento estava propício para ele agir de acordo com a promessa que ele tinha feito a Abraão, Isaque e a Jacó. Então, nesse cenário aqui, a gente vê o quanto nosso Deus é cuidadoso, o quanto Ele é Pai, o quanto o nosso choro e o nosso pedido chega ao trono dele e faz Ele agir ao nosso favor. E aqui ele fala que ele tirará debaixo das cargas do Egito e livrará da sua servidão. E resgatarei com o braço estendido, com grandes manifestações de julgamento. O nosso Deus, ele estende a mão, cara, para ele agir em favor da nossa vida, para arrancar a gente desse cenário que nos causa tanta dor, que nos causa tanto sofrimento, para tirar de nós traumas e carrapichos que o Egito colocou na nossa vida. Então aqui nos mostra que Deus, ele não está distante. Às vezes a gente acha que Deus está longe, que Deus não está ouvindo o nosso clamor, que Deus não está nem aí pro que a gente está sentindo, mas é o contrário. É o contrário, ele está ouvindo tudo e ele vai se manifestar, vai chegar um tempo que ele vai entrar em ação e cumprir o que ele já prometeu lá atrás. E aí você vê que para cada fim existe um recomeço. Vamos finalmente chegar ao fim dessa escravidão. Eis que Faraó, depois da 10ª praga, libera esse povo de Israel. E aí você vai ver um povo alegre, finalmente. Imagina aquela sensação de alívio, de caramba, aconteceu. Porque, gente, vai acontecer. Eu sei que agora tá parecendo que não dá, não tem saída. Isso aí é o que tem pra você. Mas vai acontecer, tem possibilidade de melhorar. E um dia você vai conseguir também fazer esse... Ai, que alívio! E eu acredito que o povo de Israel estava assim, caramba, era verdade, que Deus bom, Deus ouviu, apesar, né? Apesar de tudo de ruim que a gente faz, de toda ingratidão. Não vamos entrar nesse mérito, não. Não vamos entrar nesse mérito, não. Vamos deixar para outro vídeo sobre essas questões. Vamos falar sobre a libertação agora. E aí você imagina o quê? Que esse povo está liberto, né? Com a libertação resolveu todos os problemas. Que o problema principal era o que? A libertação. Depois disso, a fé vai aumentar, você nunca mais vai duvidar de Deus. E não é Só assim. que não. E não é assim. Porque a gente acha que, caramba, tá tudo dando errado. Mas se Deus resolver, eu vou aumentar minha fé. E aí, no momento de euforia, você fala assim, ai, Deus é tão bom, nunca mais vou duvidar dele. Depois disso que ele falou pra mim, eu não volto atrás, eu não duvido. E não é assim, entendeu? O problema principal era a libertação e ocorreu. Só que existia uma coisa ainda que ficou enraizado neles. Porque como nós dissemos, eles cresceram dentro de uma escravidão. Então eles presenciaram muita dor, muito sofrimento, muita injustiça. E você crescendo vendo esse cenário causa uma palavrinha que se você não cuida, te escraviza novamente. Trauma. Já ouviu essa palavra? Conhece alguém que tenha? Será que você tem? E na psicologia existe um transtorno pós-traumático, que acontece quando a pessoa vivencia situações, eventos que trazem ela estresse muito agudo. Então imagina aquele povo de Israel, vendo tudo aquilo acontecer com seus pais, com seus avós, com eles mesmos, eles estavam traumatizados. Então na passagem do mar, que a gente prega para falar mal deles, que eles duvidaram, naquele momento quando eles olham os egípcios vindo, eles são tomados de tanta ansiedade que eles imaginam, caramba, nem durou. Ah lá, vou voltar. É os famosos gatilhos que tanto se falam hoje em dia. E é assim com a gente. Deus liberta, Deus nos tira do lugar, só que começa o processo de libertação. Você tá entendendo? Depois da libertação ainda tem o processo de libertação? Porque às vezes a gente está livre fisicamente, só que a nossa mente ainda fica cativa. E era assim com o povo de Israel. Então quando eles viram aqueles egípcios, eles acreditaram, caramba, não falei? Olha, é cativeiro pra mim. Só que, como ela disse, Deus ouve, Deus vê, Deus é misericordioso. E Deus não tem prazer no seu cativeiro, não tem prazer na sua escravidão. Ele diz que ele é liberdade, ele liberta. Onde o Espírito de Deus está, a liberdade.
Então Deus mostra mais uma vez que Ele é Deus na vida daquele povo. E Deus tem feito isso contigo todos os dias, mostrando, fazendo manifestações da glória dEle. Só que o seu trauma tem te roubado disso. Então, não sei a que horas você está assistindo esse vídeo, não sei se você está nesse momento, como eu disse, tá na correria, tá só com ele ligado, mas eu quero te dizer que Deus tem prazer de te libertar. Deus, é o maior interesse de Deus te libertar daquilo que te aprisiona. Porque se Ele te liberta, nada ocupa o espaço dele na sua vida. Porque a gente tem essa mania de botar tudo acima de Deus, não é? A gente bota nossa dor, nosso cativeiro, a gente arruma tempo para o que não tem que arrumar, e para Deus é sempre, só sirvo a Deus se Ele me curar, só sirvo a Deus... Não. Se Ele fizer, né? A gente não louva? Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus. O difícil é viver o hino, né? O difícil é praticar o hino. Mas eu quero fazer a pergunta que a gente sempre faz. E quando nós somos o povo de Israel? Quando é o nosso trauma que fala mais alto? Quando é a nossa incredulidade que fala mais alto? Quando a nossa carga de trabalho... Eu falo... Não tô falando trabalho só de carteira assinada, não. Tô falando trabalhos do dia a dia mesmo. Quando tudo isso é colocado em primeiro lugar na nossa vida. Quando que você vai praticar a liberdade que o Senhor te dá nesse dia? É esse dia que você está assistindo esse vídeo? Quando que você vai começar a entender que em Cristo você pode ser livre e liberto e viver tudo aquilo de bom, de maravilhoso, de perfeito e de agradável que Ele tem para você? Se você se encontra como esse povo de Israel, desanimado, desacreditado, incrédulo, ainda há salvação, ainda há libertação para você. Tem uma passagem que diz que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Mesmo o cenário estando totalmente desfavorável, nada impede o agir de Deus. É tudo sobre Ele e para Ele. Então, se você se encontra nesse momento dessa forma, entrega a sua vida a Ele. Fala para Ele aonde dói, aonde você precisa de cura, aonde você precisa de transformação, de libertação, que Ele vai ao seu favor. Entrega para Ele a sua vida, que quando a gente entrega para Ele a nossa vida, os nossos problemas, os nossos traumas, Ele cuida. Ele é Pai, Ele é médico dos médicos. Então é isso que nós viemos trazer nessa tarde. E quando nós somos o povo de Israel, mas que nós não venhamos permanecer como eles, desacreditando da promessa, mas mesmo assim vendo manifestar de Deus. Deus, Ele está agindo o tempo inteiro. Até quando o mundo não tinha, como fala em Gênesis, até quando o mundo não tinha forma alguma, nada existia, o Espírito Santo de Deus estava pairando. Então o Senhor não está parado, o Senhor não está te olhando e não está te escutando. Ele te escuta, te ouve e Ele quer mudar a sua vida. Então entrega a sua vida hoje a Ele, fale para Ele onde dói, que Ele vai sarar. E aí? E quando nós somos o povo de Israel? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Até!